Olá a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos, não é, a mais essa live que nós estamos promovendo aqui. E obrigado pela participação. A live de hoje nós vamos falar sobre o curso de facilitadores, como o Rubens explicou, não é, como o Rubens apresentou. Esse curso ele é um curso diferenciado, ele é um curso inédito, não temos concorrentes, né, não temos similares. E aí eu vou mostrar uma apresentação que eu preparei, que tem as principais informações do curso. E aí eu vou apresentando alguns slides, e aí vocês vão vendo os slides que eu vou apresentar sobre o curso e sobre o processo de facilitação de riscos. Então, agora eu vou suspender o meu vídeo, né? Vou suspender a transmissão de vídeo e vou começar a passar a apresentação do curso de facilitadores, né? Eu preparei alguns slides aqui para mostrar. E aí eu vou passar os slides para melhor visualização. Muito bem. Um outro aspecto que eu vou comentar agora é que os primeiros slides desta apresentação são parecidos, né? São os mesmos, na verdade, que os que nós apresentamos ontem, né? Ontem nós fizemos uma live streaming, falando sobre o curso de gestão de riscos, não é? E a norma ISO 31000. E hoje a live é sobre preparação de facilitadores para o processo de avaliação de riscos. E a base é a norma IEC 31010. Porém, o tema é o mesmo, o tema é o gerenciamento de riscos nas organizações. O curso de gestão de riscos, né, que foi abordado na live de ontem, ele fala sobre a implementação do gerenciamento de risco na organização. Na de hoje, nós vamos falar do perfil de profissional que pode realizar essa atividade, né, que na implementação da gestão de riscos, quem vai conduzir esse processo? Quem vai fazer a implementação? Não é? E aí, eu peguei um texto da própria norma. Esse é um texto literal da norma 31000. A implementação bem-sucedida da estrutura de gestão de riscos requer o engajamento e a conscientização das partes interessadas. Quem são as partes interessadas? Colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e todo o rol de pessoas e organizações que têm algum interesse na minha organização. E repare que a própria norma 31 fala assim: a implementação bem-sucedida requer o engajamento e a conscientização da parte interessada. E as questões que surgem são as seguintes: quem vai fazer esse engajamento? Quem vai conscientizar as partes interessadas? Note que isso abre espaço para um profissional diferenciado, um papel diferente dentro da organização. Isso permite que a organização aborde explicitamente o risco na tomada de decisão, não é? E assegura que qualquer incerteza nova, risco novo ou posterior, possa ser levado em consideração à medida que esta incerteza vá surgindo, em que ela surja. Quer dizer, eu preciso ter um indicador, um norteador para o surgimento de novos riscos, não é? Quem vai fazer isso? Quem são as pessoas que vão atuar nesses processos de engajamento, de levar em conta novos riscos? A estrutura de gestão de risco assegura que o processo seja parte das atividades da organização. Quem vai levar essa gestão de risco até a atividade? Bom, muitos poderiam falar assim, o próprio gestor. Sim, mas o gestor ele tem muito tempo disponível, ele tem inclusive a formação apropriada para fazer isso. Eventualmente, o gestor é uma pessoa bastante atarefada, com muitos compromissos, e ocasionalmente pode não ter a formação apropriada. Então, vejam, isso nos direciona a perceber que existe espaço para um profissional diferente. Quem seria esse profissional? É o facilitador de riscos. É uma pessoa preparada adequadamente que vai fazer o engajamento das pessoas, o engajamento das áreas,
vai levar até a área, até a parte operacional, a gestão de riscos, vai contribuir para a implementação da gestão de riscos, né? E o que é a facilitação de risco, afinal? A facilitação de riscos não é um conjunto somente de habilidades, né, que o profissional tem que ter. E eu vou falar um pouco da habilidade, mas principalmente é uma atitude. O facilitador de risco é um personagem dentro da organização que é reconhecido pela sua atitude de observar o risco, né? A facilitação de risco torna mais fácil e objetiva, né, a gestão de riscos na organização. Qual é o papel do facilitador? O que esse profissional deve fazer na sua ação? Ele vai ficar no flip chart, né, naquele quadro branco, anotando as ideias das pessoas durante o brainstorming? Ou ele vai ficar controlando o tempo? Ou, mais do que isso, o facilitador precisa ter uma vasta gama de habilidades e ferramentas, que vão desde resolução de problemas, tomada de decisão, gestão de equipes, motivação, comunicação, liderança, negociação, para que ele possa desenvolver esse papel, essa atividade adequadamente. Então, eu vejo que a possibilidade de uma nova profissão, não é? Um novo perfil profissional é muito grande. As organizações vão precisar de pessoas com essas habilidades. Que habilidades? Além de saber sobre gestão de riscos, tenham essas habilidades de motivação, comunicação, liderança, dentre outras, para implementar a gestão de risco dentro da organização. E aqui apenas para ilustrar, não é? O facilitador de risco, ele tem vários níveis, né, de aprofundamento e de experiência. Então, e são vários. Aqui eu citei 3, o iniciante, o mediano e o world class, né, o profissional amplamente habilitado. Só para ilustrar, eu vou comentar sobre experiências e habilidades, né? Os outros tópicos você poderá ver na apresentação que vai estar disponível depois no YouTube. Inicialmente, o iniciante, né, ele inicia a sua experiência profissional atuando como assistente, né, assistente de facilitador. Ele assiste a facilitação, ele ajuda um facilitador mais experiente. Ele pratica a facilitação de pequenos grupos, não é? Utilizando os formatos padrão de gestão de riscos. Formatos padrão seria um modelo bem padronizado através de formulários, questionários pré-prontos, aonde o facilitador, né, seria o condutor de sessões onde esses formulários, questionários seriam preenchidos, né, pelos membros da organização. Já o mediano, ele tem já uma abrangência e experiência maior. Ele trabalha com grupos maiores para conseguir resultado, ele consegue ser flexível para ajustes durante a sessão de trabalho, e ele trabalha para obter o consenso do grupo. E, por fim, não é só mais um nível aí, o World Class, que é um profissional capaz de facilitar riscos em todos os níveis da organização, desde a alta direção, passando pelos níveis da gerência intermediária, aí, níveis da gerência média, até o nível operacional, inclusive podendo trabalhar com grupos multifuncionais, não é? Então, um profissional já com habilidade para conduzir grandes grupos, compostos por diversos níveis dentro da organização. Então, é um profissional world class, né? É apenas para ilustrar a possibilidade de carreira, inclusive, para esse tipo de profissional. Então, o QSP apresenta esse curso, né? Preparação de facilitadores de risco. O objetivo do curso é treinar os participantes para que possam atuar como facilitador na condução do processo de avaliação de risco na organização, bem como ele vai estar apto a selecionar técnicas e ferramentas para o processo de avaliação. Tudo isso baseado na nova norma IEC 31010, né? Nós vamos falar um pouquinho dessa. Quais são os objetivos do curso? Apresentar e discutir as diretrizes da norma IEC 31010. Essa norma 31010 é a norma de seleção de técnicas e ferramentas para o processo de avaliação de riscos. Visa também o curso preparar o participante para atuar como facilitador na condução do processo de avaliação,
não é isso conforme descrito na norma ISO 31000, visa capacitar para avaliação e seleção das principais ferramentas e técnicas adequadas a cada etapa do processo de avaliação e, por fim, capacitar o participante na aplicação dessas ferramentas. Como eu vou aplicar as ferramentas no ambiente organizacional. O conteúdo do curso, os tópicos que vão ser abordados são uma breve introdução à ISO 31000, a norma de gestão de riscos, diretrizes. Depois, uma visão geral da norma IEC 31010, que é a norma de seleção de técnicas e ferramentas. E depois vamos explorar o processo de avaliação de riscos, aquele processo amplo dentro da gestão de riscos que visa identificar, analisar e avaliar riscos dentro da organização. E depois vamos falar da facilitação de riscos na organização. O que é exatamente essa atividade? O que faz o facilitador? Vamos falar do próprio facilitador, definir um perfil profissional para o facilitador. E vamos falar do workshop de risco. O facilitador tem a sua atuação dentro de workshops, dentro de oficinas de trabalho, nas quais ele vai aplicar técnicas que ele domina, da norma IEC 31010, e realizar as atividades do processo de avaliação de riscos com os membros da sua organização, com a finalidade de identificar, analisar e avaliar os riscos. Depois vamos falar sobre armadilhas potenciais e as regras de ouro do facilitador. Vamos falar de temas que podem prejudicar ou afetar o trabalho do facilitador e as regras, para que o facilitador seja bem-sucedido. Em seguida, vamos falar sobre algumas ferramentas e técnicas de avaliação de riscos. Vamos falar uma visão geral, aplicação, uso, as entradas, como é o processo, quais são as saídas, vamos falar dos pontos fortes e limitações. E, por último, vamos fazer a comparação e a seleção das ferramentas e técnicas de avaliação de riscos. Nós vamos nos basear inicialmente na norma, como eu já comentei, IEC 31010, essa é a versão em português, é a versão em português ainda de 2012. Vamos usar um texto, uma literatura que vai nos direcionar à facilitação de riscos. E, por fim, a norma 31010, ela já tem uma versão mais moderna, mais recente, publicada internacionalmente em junho de 2019, porém, essa versão ainda não está traduzida ou não está finalizado o processo de tradução para o português. Então, nós vamos usar as duas versões, a versão internacional, que é essa que está aparecendo aí, mas infelizmente, por enquanto, ela está em inglês, e vamos usar a versão em português no que for possível, para agilizar o conteúdo do curso. Como vai ser a dinâmica do curso? O curso está estruturado para ser apresentado de modo interativo com os participantes, onde os participantes poderão apresentar casos, apresentar experiências, depoimentos, dúvidas, percepções e trocar experiências com os outros participantes sobre os assuntos que nós estamos vendo aqui, gestão de riscos, e como fazer a facilitação do processo de gestão de riscos. Durante o curso serão realizadas 10 atividades práticas, focando nas ferramentas e outras necessidades, e também serão entregues formulários em planilhas de Excel para a realização das atividades. Vamos entregar modelos, formulários, templates. E durante o curso, algumas atividades serão realizadas em grupo, em equipes, e outras individualmente. O Zoom, que é essa plataforma que estamos usando agora, ele tem a facilidade de você criar salas, separadas para um grupo de pessoas. Então, dá para usar o Zoom para formar equipes com participantes que estejam acessando remotamente o curso. Podemos definir salas com 4, 5 pessoas e cada grupo desse vai debater um assunto entre si, sem interferência dos demais participantes, podendo, no final,
compartilhar os resultados, né, com todos os participantes. Então, as atividades em grupos não são prejudicadas. A ferramenta Zoom permite que se faça, né, grupos de trabalho durante a apresentação do live streaming. O curso tem duração de 24 horas, distribuídas em 4 dias, né, são 6 horas por dia, com intervalo de 2 horas no meio do dia. Quais são os diferenciais, né, deste curso? Realmente, esse curso é inédito aqui no nosso país, não tem similares, né, em outras organizações. Realmente, o QSP é a única organização a oferecer um curso de facilitadores. Né, não, esse curso é praticamente exclusivo, porque não temos concorrentes, né, até onde sabemos, né, até onde conhecemos, não identificamos outras organizações que ofereçam um conteúdo similar a este. O programa tem 10 atividades práticas, você vai aprender a lidar com ferramentas, vai aprender a lidar com pessoas, né? Vai aprender a conduzir grupos. A facilitação de risco pode tornar-se uma promissora carreira profissional dentro das organizações, não é? Você pode se tornar um facilitador profissional, dedicar-se somente a essa atividade, é uma possibilidade, não é? Quais são as técnicas abordadas durante o curso das técnicas que contemplam a norma IEC 31010? Serão 12 técnicas, que são aqui o brainstorming, uma técnica simples e bem conhecida, mas muito útil, muito eficaz. E vamos falar da técnica de grupo nominal, entrevistas estruturadas, a lista de verificação, checklists. Vamos falar do estudo de perigos e operabilidade, conhecido como RASOP. Vamos falar da técnica estruturada EC, né, conhecido como What If. Vamos falar da análise do modo e efeito de falhas, conhecido como FMEA, né, FMEA. Vamos falar da análise de Chikawa. A análise de Chikawa é bem conhecida também, a espinha de peixe. Vamos apresentar a análise de árvore de falhas, a análise de árvore de eventos. Vamos apresentar a análise Bowtie. E a última técnica será a análise de camada de proteção, né? Conhecido como LOPA. Então, essas são as 12 técnicas que serão apresentadas e exercitadas durante o curso. Durante o treinamento, nós vamos comentar, apresentar casos, formulários, exemplos, etc. Bom, finalizando a apresentação, vamos falar do instrutor, que sou eu mesmo, né? Joacir Machado, consultor e palestrante nas áreas de gestão de riscos, gestão da qualidade, metodologia Six Sigma, Lean Production, dentre outras, né? A minha formação inclui um curso de engenharia de produção na USP, administração de empresas aqui na PUC de São Paulo, e me graduei em estatística na Unicamp. Desenvolvi minha carreira profissional em empresas nacionais, multinacionais, nos segmentos de prestação de serviços, marketing, instituições financeiras, gestão de saúde, e industrial automotivo e metalúrgico, né? Uma carreira bem diversificada. Atuo em consultoria desde 2004. E apenas como exemplo, algumas realizações profissionais, uma lista parcial atualizada até dezembro de 2019, até aquela época eu tinha realizado já 3.800 horas de treinamento em gestão de riscos, 2.400 horas de treinamento na metodologia Sigma, né, na modalidade Black Belt. Tinha assessorado mais de 50 projetos de melhoria Six Sigma, mais de 1.200 horas de consultoria, e tinha participado, né, auxiliado 3 organizações a se certificarem na norma ISO 31000. E sim, é possível certificar, tá? É possível certificar uma organização na norma 31000. E se você vier no curso, a gente pode até conversar mais sobre isso, né? Posso te dar exemplos, etc. Muito bem, era isso que eu tinha a comentar sobre o programa de formação de facilitadores, né, de processo de gestão de riscos. Obrigado pela sua atenção. E agora tem uma sessão de dúvidas e perguntas que o Rubens vai coordenar as perguntas. Então, vocês poderão fazer perguntas pelo chat ou pelo microfone, né? Bastando levantar a mão, né? Fazer o raise hand lá para o Rubens te dar, habilitar seu microfone.
Bom, Rubens, eu quero passar para você agora conduzir as perguntas aí.